tela de login, insira seu usuário e senha e clique na tecla verde. Pronto! Você agora está na área de trabalho. Aqui, podemos acessar todas as funcionalidades, negociação, cotação e ferramentas. Uma função prática de nosso software é a existência de 4 workspaces. Desta forma, com apenas um clique, você pode acessar diferentes telas. Os 3 primeiros espaços já vêm configurados. No 4º workspace, não há nada salvo e você pode escolher o que deseja inserir. Ao lado do workspace, há um relógio. Esse contador marca o tempo da sessão. Caso o cronômetro zere, a sessão expira e você terá que inserir novamente seu usuário e senha. No canto superior direito, há 2 sinalizadores que indicam o status da conexão de negociação e cotação. Quando os sinalizadores estão verdes, significa que a conexão está normal. Quando estão vermelhos, quer dizer que a conexão foi perdida e, ao ficarem amarelos, indica uma reconexão. Você pode selecionar a conta Bovespa e BMF, padrão para todas as transações. Ao posicionar o mouse sobre o menu Negociação, serão exibidas diversas opções. O mesmo acontece quando você posiciona o mouse sobre o menu Cotação. Clicando em Ferramentas, surge a tela com os ícones referentes a todas as ações que o usuário poderá fazer no Home Broker. Na barra de títulos dos componentes de negociação está o botão Ajuda. Sua função é exibir uma breve descrição da funcionalidade do componente. Ao lado está o botão Minimizar, que permite que o usuário deixe o componente minimizado na barra de menu inferior, podendo ser acessado de forma mais rápida. Por último, temos o botão que fecha o componente no workspace selecionado. A posição BMF exibe todas as mercadorias BMF que o cliente possui no dia. A custódia Bovespa mostra todos os ativos do mercado Bovespa que o cliente possui no dia. Vale lembrar que os dados da custódia são atualizados em tempo real. A tela de ordens do dia é o componente que exibe todas as ordens enviadas pelo cliente de compra e de venda. Ao posicionar o mouse sobre Situação, é exibida a legenda com o status das ordens. Antes da coluna C/V, há uma pequena coluna onde são dispostos os ícones de detalhamento, edição e cancelamento. Clicando em Detalhamento de ordens, a tela que contém todas as informações referentes à ordem aparece. Ao clicar no ícone de edição ou no ícone de cancelamento, será exibida uma mensagem de confirmação. A boleta Start permite o extrato de compra e de venda e a boleta Stop permite o stop de compra e de venda. Ao inserir todos os dados e clicar no botão Comprar, surge uma tela com os dados da ordem do cliente para que o mesmo confirme o envio. Ao clicar no botão Aceito, a ordem é enviada normalmente e, clicando em Fechar, a tela de confirmação é fechada e as informações continuam preenchidas na boleta, possibilitando que o usuário faça alguma alteração antes do envio da ordem. A boleta Stop simultâneo permite o stop de compra e de venda, e neste caso, todos os campos são de preenchimento obrigatório para o envio da ordem. Se a ordem Stop simultâneo for de compra, o Gain Disp deve ser menor que o Gain Limit, que deve ser menor que o valor do ativo no momento, e o Loss Limit deve ser maior que o Loss Disp, que deve ser maior que o valor do ativo no momento. Se a ordem Stop simultâneo for de venda, o Loss Limit deve ser menor que o Loss Disp, que deve ser menor que o valor do ativo no momento, e o Gain Disp deve ser maior que o Gain Limit, que deve ser maior que o valor de ativo no momento. Após inserir todos os dados e clicar no botão Comprar, a tela de confirmação com os dados da ordem e do cliente é exibida. Clicando em Voltar, a tela de confirmação é fechada e as informações continuam preenchidas na boleta, possibilitando que o usuário faça alguma alteração antes do envio da ordem.
Start, Stop são ordens de compra e venda programadas. Quando o preço do papel atinge o valor programado, uma ordem com o preço limite solicitado é enviada ao mercado. Ao atingir o preço de disparo, o servidor envia uma ordem de compra-venda normal para a bolsa. Os tipos de boletas Start e Stop existentes são Start, Stop Loss, Stop simultâneo. Para alternar entre elas, o usuário deve selecionar no combo tipo qual boleta deseja utilizar. Será exibido um termo de aceite antes de concluir o envio das ordens Start-Stop. O histórico de ordens busca o histórico das ordens Bovespa e BMF do cliente. O período de busca é limitado em um mês e é determinado pelo usuário. As ordens mais recentes são exibidas no topo da lista e as linhas aparecem na cor correspondente ao status da ordem. Aqui não é possível editar e cancelar nenhuma ordem. Esta tela exibe todas as ordens Start e Stop enviadas pelo cliente, de compra e de venda e todos os seus detalhes. Ao clicar no ícone de edição ou de cancelamento, uma mensagem de confirmação será exibida. As ordens aparecem de forma decrescente e as linhas são exibidas nas cores correspondentes ao status da ordem. Este componente busca o histórico das ordens Start, Stop, Bovespa e BMF do cliente. O usuário deve informar datas compreendidas no período de um mês, determinando a data inicial e a data final, que podem ser inseridas através dos combos ou dos calendários que se encontram ao lado dos mesmos. Quando a ordem atinge o preço de disparo, ela é enviada para o mercado e passa a ser o tipo limitada, com o status acionada. As ordens são exibidas de forma decrescente e as linhas são exibidas nas cores correspondentes ao status da ordem. No histórico de ordens Start e Stop, não é possível realizar edição e cancelamento de ordens. Este item exibe todas as movimentações ocorridas em um período e conta determinados. O usuário deverá escolher duas datas, através dos combos ou dos calendários com o período máximo de um mês, e o tipo de conta, Bovespa ou BMF. Caso a conta padrão não tenha conta BMF associada, será exibida uma mensagem na primeira linha do componente informando que a conta não foi encontrada para o mercado BMF. Após escolher tais informações e clicar no botão Buscar, as movimentações desta conta para a data escolhida a partir da data de liquidação da nota serão exibidas. A boleta de ordens é o componente de envio de ordens de compra e venda. A negociação de ordens pode ser feita para os mercados Bovespa e BMF. Para uma conta padrão que não tenha conta BMF associada, é possível enviar apenas ordens para o mercado Bovespa. Para alternar entre a boleta de compra e de venda, basta clicar em suas respectivas abas. Para o envio da ordem, os campos obrigatórios devem ser preenchidos no campo Tipo. Quando escolhemos a opção Limitada, todos os outros permanecem sem alterações. No entanto, ao escolher a opção Mercado, o campo Preço, Valor Total e Quantidade Aparente não serão exibidos. Preenchendo os campos e clicando em Comprar, Vender, uma janela aparece para que o cliente confirme o envio da ordem ao mercado. Clique em Enviar para confirmar o envio ou no botão Voltar para fechar a janela. Fechando a janela, as informações continuam preenchidas e o usuário pode fazer alterações na ordem antes do envio. Se o usuário não quiser exibir a tela de confirmação de ordem, ele deverá desmarcar a opção Exibir tela de confirmação da boleta de ordens. Ao inserir na boleta de ordens do tipo Limitada, Start, Stop Loss, Stop Simultâneo, Stop Móvel Ativos e BMF-dólar, uma mensagem do túnel de negociação do ativo será exibida e informará o limite inferior e superior para envio da ordem. Inserindo um ativo cujo lote padrão é maior que 1.000, será exibida uma mensagem na parte inferior da boleta, informando que o preço refere-se a cada 1.000 ações. Preenchendo a boleta com um ativo Bovespa e informando uma quantidade maior e não múltipla do lote padrão, a ordem será dividida em duas partes.
a parte à vista e a parte fracionária. Na tela de confirmação, as duas opções serão exibidas e poderão ser selecionadas. Caso selecione somente uma opção, apenas a quantidade referente à seleção será enviada ao mercado. A boleta de ordens apresenta uma seta para expandir o tamanho do componente, permitindo assim visualizar a parte do gráfico e dado de cotação. Para voltar ao tamanho normal, basta clicar novamente na seta. Clicando no ícone lupa, ao lado do campo Ativos, aparece um pop-up denominado Busca de Ativos. Neste pop-up, são listados os ativos no mercado Bovespa e BMF. Ao selecionar qualquer ativo listado, seu nome será preenchido na boleta.